crítica a respeito do ensino tradicional, principalmente do ensino fundamental, séries iniciais. Obrigado. O teu nome? Marisol. Marisol, eu não tenho uma crítica em relação ao tradicional. Aliás, eu parto do tradicional. Não se pode enjeitar a tradição. Então eu não tenho crítica nenhuma em relação ao tradicional. Mas se tu falas de um tradicional que consiste em trabalhar numa escola com sala de aula, turma e tudo mais, não é uma crítica, é uma constatação. É que numa aula não se aprende nada e que a escola não é o edifício. Então, Marisol, não é uma crítica. Eu fui professor tradicional. Muito tempo eu trabalhei dentro de escolas e edifícios. Dei as minhas aulas, o melhor que eu sabia dar. Planejava muito bem, tinha materiais fantásticos. As universidades mandavam os estagiários às minhas aulas para aprenderem a dar aula. Eu estava vaidoso, até que um dia eu entendi que há outras maneiras de aprender. E aprendi da pior maneira. Naquele tempo, eu estou a falar de um tempo onde tu não tinhas nascido, estou a falar do princípio da década de 1970, 70, 71, 72. Eu era professor substituto, rede pública. Nós só ganhávamos o tempo que trabalhávamos. Nas férias não havia salário. Então eu andava sempre à procura de uma professora que tivesse um bebé, dava para trabalhar um mês. O ideal era quando o professor morria, a gente trabalhava até ao fim do ano. Então eu andava à procura sempre na secretaria, morreu alguém. E um dia o secretário disse, olha, tenho aqui uma surpresa, morreu um professor lá, eu fui. Para mim foi bom, para ele não foi, mas para mim foi ótimo. Estive a trabalhar até ao fim do ano. Foi a primeira vez que eu trabalhei até ao fim do ano. Só que era uma turma muito especial. Uma turma pequenina. Eu trabalhei desde o fundamental. Eu sou engenheiro eletrotécnico. Trabalhei no ensino médio. Trabalhei no ensino superior. Também trabalhei no ensino inferior, mas pronto. Dei teoria de currículo em pós-graduações. Eu trabalhei em todos os segmentos. Mas naquela altura eu estava no Fundamental 1. E a turma era do Fundamental 1. Numa escola tradicional. No tempo da ditadura de Salazar. Era uma turma pequenina porque só tinha 66 alunos. Coisinha pouca. É? Turma pequena. Eu tive uma turma de 174 alunos, por exemplo. Bom, mas era uma turma muito especial. Chamavam-lhe a turma do lixo da escola. Do lixo. Chamar lixo a seres humanos. E essa turma do lixo era constituída por jovens todos da mesma idade. 15 anos. No ano seguinte, iriam sair da escola, porque não poderiam estar na escola para além dos 15 anos. E essa turma era da primeira série. Estavam todos na primeira série, na primeira classe. Porquê? Porque não sabiam ler. Tinham estado 7 anos e reprovaram sempre na primeira classe. E foi-se juntando naquela turma. Eu perguntei, porquê é que não sabem ler? E eles responderam, olha, as professoras, quando chegam, e todos os anos vem uma professora diferente, ela ensina. A gente é que não tem cabeça para aprender.
Eu perguntei, como é que ela ensina? Ela ensina o A, E, I, O, U, o Pá, Pé, Pi, Pó, Pu e o Tá, Té, Ti, Tó, Tu. E a gente junta a Pá, Tó, Pé, Tu, Pi, Tu, Pó, Tu, Pu, Do, Pipi, Do, Pó, Pó, É, a Pua, Uva, Uvu, Viúva, Uva. Eu olhei para eles e senti um calafrio. Eu tinha andado a ensinar o Pá, Pé, Pi, Pó, Pu e o Tá, Té, Ti, Tó, Tu durante alguns anos. Eu ensinava pelo método fónico. A pergunta é, se eu continuasse a ensiná-los dessa maneira, no ensino tradicional, eles iriam aprender a ler? Não. Então, eu estava proibido de trabalhar dessa maneira. Só que eu só sabia dar aula, eu só sabia ensinar daquela maneira. Entrei numa crise profunda. Eu me apercebi de que eles não aprendiam, não é porque não tivessem cabeça, como eles diziam, é porque eu não sabia ensinar. Não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ensinagem. Então eu fui aprender a ensinar a ler. E ao fim de meio ano, se quiserem eu explicarei como foi que eu aprendi mais 24 metodologias, como foi que eu aprendi a fazer levantamento de repertório linguístico, etc. E em 3 meses eles ficaram a ler. Tão simples. Então eu me interroguei, o que é que eu ando aqui a fazer? Se eu for perguntar qual é o IDEB de Jacarezinho, 5? 6? Miserável. Eu só admito um IDEB, 10. Então, se o modo como nós trabalhamos nas escolas tradicional não ensina toda a gente, Marisol, tu podes continuar a trabalhar desse modo? Não podes, porque se continuares é antiético. Eu tenho que ser ético. Se o modo como eu trabalhar não ensina a todos, eu não posso continuar a trabalhar desse modo. Ponto. Então, se me perguntas se eu sou crítico do tradicional, eu digo, eu não sou crítico. Eu parto do tradicional, que é isso que eu sou, valorizando aquilo que a pessoa sabe. Se a pessoa dar aula, eu valorizo a aula, mas para passar para outra coisa que eu espero convidar-vos nesta tarde. Outra coisa, a partir do tradicional. E quando eu vos convidar, é porque já vivi isso muitas vezes em escolas de IDEB 10 no Brasil. Tão simples, Marisol. Agradeço-te a pergunta, mas eu não sou crítico do tradicional. Eu apenas sei, ao fim de 50 anos de profissão, que dar aula é inútil. Numa aula não se aprende nada, não se ensina nada. Eu sei que isto é difícil de escutar, mas se alguém aqui dá aula, continua a dar. Criança não é cobaia. E quando eu descobri que dar aula não ensina, eu continuei dando aula, que era aquilo que eu sabia, até deixar de dar.